Breaking News! Plantão aqui do canal RS Live Esportes para uma polêmica que surgiu agora no finalzinho da manhã deste sábado. Um Bragantino teria usado, supostamente, um atleta de maneira irregular e a denúncia partiu do Cametá. E você vai entender o porquê que o Cametá tá nessa parada. Mas antes, eu te peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder os nossos conteúdos. Inclusive, tem informação sobre se vai ter o jogo ou não. E eu já te adianto que o jogo está mantido, tá? Não fique preocupado, torcedor bicolor, você que inclusive está em Bragança agora, não fique preocupado que o jogo vai rolar normalmente. Não vai interferir em nada do que pelo menos vai acontecer neste final de semana. Mas pra gente entender melhor toda essa situação, bora colocar aqui a postagem do Instagram do Futebol Paraense. Olha só aí a imagem. Suposta irregularidade pode tirar pontos do Bragantino. É essa a informação. E aqui tá o entendimento. Vou tentar aproximar um pouco aqui, eu não sei se eu vou conseguir. E aqui está o entendimento das supostas irregularidades. O Andrezinho, que é o jogador em questão, que seria o pivô dessa confusão toda. Ele foi expulso no primeiro jogo contra o Tapajós, relacionado na súmula normal para a partida, e aí no segundo jogo contra a Tuna cumpriu a suspensão automática e não foi relacionado para o jogo. Depois ele foi relacionado e esteve apto para jogar contra o São Francisco quando o Bragantino ganhou por 2-1. E já no jogo contra o Caeté, no clássico, ele foi expulso de campo. Beleza. Só que aí nessa questão toda, depois dessa segunda expulsão, ele foi julgado e ele teve que cumprir a suspensão de 2 jogos que foi imposta pelo TJD. Beleza. Aí ele cumpriu o primeiro jogo, que foi justamente no jogo contra o Paysandu, em que o Bragantino perdeu por 2-1. E ele teria mais um jogo a se cumprir. Teria, não estou dizendo que isso é fato, mas ele teria mais um jogo a se cumprir para poder cumprir a sua suspensão. Só que aí veio aqui a tal da irregularidade. No jogo contra o Santa Rosa, em que o Bragantino perdeu por 1-0. E aqui embaixo, ele cumpriu uma das 2 penas, não foi relacionado para o jogo, né, em questão contra o Cametá, e foi relacionado para o jogo contra o Remo, e aí veio a outra irregularidade. Essa é a ordem cronológica, tá lá no Instagram, @futebolparaense, você pode inclusive acessar. E aqui tem o relatório, né, que fala sobre a questão do julgamento em que o André Luiz, o Andrezinho, né, vou dizer Andrezinho que é melhor, teve que cumprir com relação à suspensão ao jogo contra o Tapajós, que foi pela primeira rodada do Campeonato Paraense. E aí fala sobre a questão da suspensão, sobre a quantidade de jogos que ele precisava cumprir. Só um adendo. Olha a data errada, ô TJD, meu pai amado. Coloquem as datas corretas para facilitar a nossa vida. E é documento público, tá? Só para deixar claro. Enfim, aí foi dada a suspensão. Eu quero ver se eu consigo achar aqui a quantidade de jogos que ele precisaria cumprir. Enfim, está por aqui dentro desse documento. E a súmula da partida em que mostra que ele foi expulso. Essa é a súmula da partida entre Bragantino e Tapajós, em que ele foi expulso. Tá aqui, ó, cartões vermelhos aos 7 minutos do segundo tempo, cartão vermelho direto. Ele foi expulso por conta de uma... Deixa eu verificar aqui. Por conta de uma agressão, por conta de um golpe que foi desferido ao seu adversário, conforme está falando aqui na súmula. E aqui tá as outras súmulas em que ele aparece. Lembrando que todos esses documentos são públicos, está disponível no site da Federação Paraense de Futebol. Enfim, bora voltar a imagem aqui para mim. Nessa situação toda, o Bragantino joga hoje contra o Paysandu. O jogo é daqui a pouco, 3h30 da tarde lá no Diogão. E antes da bola rolar, o presidente do Bragantino, Cláudio Wagner, conhecido como Cláudio Davan, eu gosto de chamar ele de Cláudio Davan,
ele fez o seguinte pronunciamento e você vai acompanhar agora. Presidente Cláudio Wagner, o que você tem a dizer sobre a denúncia do Cametá? Bom dia a todos os nossos torcedores de Bragança. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A denúncia ela não se configura. O Bragantino está dentro da regularidade. E eu vou explicar para vocês aqui, explanar rapidamente, para todo mundo ficar tranquilo, para a gente ir para o jogo contra o Paysandu, tranquilo, para não abalar nem a comissão, nem os jogadores, principalmente a diretoria e o nosso torcedor, em geral. Bem, vou ser bem sucinto. O Andrezinho foi expulso no primeiro jogo que a gente fizemos, dia 20/1, contra o Tapajós. Na segunda rodada, ele cumpriu automática, no dia 24/1. No terceiro jogo, contra o São Francisco, como não tinha julgamento, ele foi para o jogo normal. Aonde está tendo a dúvida é aqui. Ele foi expulso contra o Caeté na quarta rodada. Só que daqui quinta. Não existiu a quinta porque houve o reparo e pediram para trocar a rodada. Então a quarta rodada foi contra o Caeté, aonde ele foi expulso. Então ele foi expulso contra o Caeté no dia 3/2 pela segunda vez. Aí olha só, ainda não tinha havido julgamento. O próximo jogo foi a quinta rodada, que aqui está na tabela como se fosse quarta. Mas foi a quinta, contra o Paysandu na Curuzu, perdemos de 2/1 no finalzinho. O Andrezinho cumpriu a segunda automática. Ainda não tinha acontecido o julgamento. Sexta rodada, dia 18, contra o Tapajós. O Andrezinho jogou, ele tinha que jogar. Sabe por quê? Porque o julgamento foi dia 20, não foi dia 18. Então ele foi para o campo e jogou normal. Saiu a decisão dia 20 de fevereiro, às 20 horas da noite. O Andrezinho pegou 2 jogos. Já tinha cumprido a automática, tinha que cumprir mais um. E cumpriu contra o Cametá. Ele não viajou para Cametá, certo? Então ele cumpriu aqui a punição. E teve o segundo julgamento agora daquele que ele foi expulso. Ele foi absorvido e pode jogar contra o Remo. Então fica a torcida tranquila, vamos para cima e deixa quem quiser. Bora ganhar o Paysandu, vamos para cima. Bem, esse foi o pronunciamento do presidente do Bragantino. Agora cabe a interpretação de todos vocês. Na minha opinião, eu acho que não tem nenhum problema. Pelo menos no que eu tô observando aqui. Agora, o TJD que tem que esclarecer melhor todas essas questões. O fato é que o jogo vai rolar normal hoje, não tem nenhum problema. E é capaz que a gente possa ter novos capítulos nos próximos dias. Bem, por que o Cametá é interessado nessa parte? Porque o Cametá não se classificou, não avançou de fase. E não avançou porque um dos resultados que acabou acontecendo foi a vitória do Santa Rosa sobre o Tapajós. E quem pode pegar a beirada dessa situação é o próprio Tapajós, que está rebaixado para a Série B1. E que caso configure a irregularidade, a perca de pontos, o Cametá subiria uma posição, se classificaria e o Tapajós sairia da zona de rebaixamento e o Bragantino seria o rebaixado. É aí que tá toda a confusão. Agora é saber o que o TJD vai falar sobre essa situação. Mas o jogo de hoje tá ok, tá tudo certo? Não se preocupe que vai rolar normalmente. E se você quer apoiar o canal RS Live Esporte, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos.